Muito bem, jovens, aqui de volta com o exemplo prometido, o exemplo de aplicação da regra da cadeia. Então você tem o seguinte, você tem uma função que é de classe C1. Né? Classe C1, só para lembrar, é aquela função que tem as derivadas parciais, del f, del y, de primeira ordem, e elas são contínuas, tá bom? Então tem uma função de classe C1, ele dá alguns valores aqui, f aplicado a um ponto, a del f, del x, del f, del y aplicadas ao mesmo ponto em uma curva. Só que note que essa curva está no R3, não é? Tá bom? Então é diferente daquela curva que a gente está acostumado a trabalhar. Mas vamos lá, vamos ver o que significa isso. Uma curva contida no gráfico da f. O que significa a curva está contida no gráfico da f? Significa que f aplicada aos dois primeiros pontos tem que dar o terceiro ponto. Isso aqui é a imagem da f aplicada aos dois primeiros. Né? Bom, pergunta que ele pede. Ache a equação da reta tangente à curva gama no ponto gama de 1. Tá bom? Então vamos lá. Aí você tem uma curva, vou fazer um desenho para me orientar. Você tem uma curva, você tem aqui o gama de 1, e você tem aqui, você deriva, encontra o vetor tangente. Gama linha em 1. Né? Então ele quer essa reta tangente à curva gama no ponto gama de 1. Então a reta aqui passa nesse ponto e tem a direção do vetor gama linha de 1. Então a reta que você quer, a equação dela vai ser o ponto gama 1, gama aplicado a 1, mais lambda vezes o vetor, né? Gama percorrendo R. Aí você tem a equação vetorial da sua reta tangente. Então, o problema consiste em determinar quem é gama de 1 e gama linha de 1, né? Isso é derivada, só isso. Mas gama foi dado, não é? Então, gama de t é igual a t ao quadrado, 3t menos 1, e z de t. Então, gama aplicado a 1 é igual a 1, 3 menos 1, 2, e z aplicado a 1. Então, o primeiro já está quase todo desvendado, só falta esse camarada aqui, né? Z aplicado a 1. E a derivada da gama? Derivada da gama, vamos derivar, acompanha aí, hein? Derivando a primeira coordenada, 2t, derivando a segunda coordenada, t, derivando a terceira coordenada, faltou um parêntese, z' em t. Tá bom? Aplicando a 1, t igual a 1, você tem 2, 3 e z' em 1. Tá bom? Então, está quase tudo desvendado. Só o único problema é a terceira coordenada de ambos que nós queremos descobrir aqui. Mas veja bem, a informação importante aqui é uma curva contida. A gama é uma curva contida no gráfico de f. O que significa isso? Se eu aplicar f até ao quadrado 3t menos 1, eu vou obter z de t. Então, vou escrever assim, ó, pelo enunciado do problema, z aplicado a t é f aplicado a t ao quadrado 3t menos 1. Então, de fato, é tão importante essa informação, porque aqui ele está me dizendo que essa função z é a composta de f com uma curva, tá bom? Então, eu poderia dizer assim, que z, deixa eu fazer um parêntese aqui, z é f aplicado, é f composta com uma curva, que não é essa curva gama, é a curva que tem coordenadas, uma curva no R2, ó, vou chamar de curva delta. Delta, tá bom? Onde delta de t tem essas coordenadas, funções coordenadas aqui, t ao quadrado e 3t menos 1. Então, a sua derivada vai ser 2t e t, não é? Tá bom? Isso significa o seguinte, que eu tenho z de 1, né? Porque quando eu aplico z
quando eu aplico o z aqui, que é uma das coisas que eu estou querendo ainda, né? Z aplicado a 1 vai ser igual a f aplicado a 1, 2, né? 3 menos 1, 2. E isso me foi dado. F aplicado ao ponto de coordenadas 1 e 2 é menos 2. Menos 2. Portanto, gama de 1 é igual. Gama de 1 é igual 1, 2, z de 1, que é menos 2. 1, 2 e z de 1, que é menos 2. Aí já tem uma das informações que eu precisava, né? O gama de 1. Também, e agora o z' de 1, que é o mais interessante de você encontrar. Como é que você vai encontrar? Ora, o z é a composta de f com uma curva, que eu chamei aqui de delta só para ficar mais claro, mas podia olhar por aqui mesmo, né? É a composta de f com uma curva no R2. E como f está aplicado aqui, essa curva está toda contida no domínio da f, tá certo? Então, como é que eu derivo essa função? Eu tenho uma composta de duas funções, f com uma curva, eu vou aplicar a regra da cadeia, aqui que entra a nossa regra da cadeia. Então, derivada da z, vamos lá, a derivada da z vai ser igual ao, quem lembra aí? Gradiente da f aplicada à curva, eu já vou colocar como está lá, tá? As coordenadas da curva aqui. As coordenadas da curva. 3 quadrado, 3t menos 1, tá bom? t quadrado, 3t menos 1. Produto escalar. Aqui é produto escalar, porque o gradiente é um vetor e a derivada da curva também é um vetor. Então, aí eu vou derivar a curva, e ela está aqui na minha cara, já vou derivar aqui direto, tá bom? A f está composta com essa curva. As derivadas das funções coordenadas são 2t e 3. Pronto. Mas eu preciso de z' aplicado a 1, lembra? Aqui o gama' de 1 é 2, 3 e z' aplicado a 1. Então, eu vou aplicar